Hello, dear student! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Língua Inglesa 4, onde discutiremos conteúdos relacionados à Unit 2, Humanities. Sou a Teacher Cynthia e vou continuar te acompanhando nessa disciplina. Então vamos à lousa conhecer os principais tópicos que serão discutidos nessa aula de hoje. Então, primeiramente, vamos falar aí quais são os relative pronouns existentes e quando devemos usá-los nas relative clauses, né? Aquela questão, a gente usa isso em português, mas nós também usamos em inglês, né? É quando, né? Eu gosto de falar bem assim, que é quando nós adicionamos informações extras em uma frase. Muitas vezes, a gente vai discutir isso na aula de hoje, que existem informações extras importantes e informações extras que podem ser omitidas. E isso vai mudar o objetivo da nossa relative clause. Qual o objetivo? Então, entra aqui, né, nessa questão de qual o objetivo da relative clause. Como eu disse, se a informação que nós adicionamos for importante, nós temos uma questão, e se ela não for importante, a gente pode aí agir de outra forma. Por que devemos conhecer os phrasal verbs? Né, aquele vocabulário bem específico que nos ajuda a falar de uma forma mais natural. Então, quando a gente conhece os phrasal verbs, vamos pensar assim que é quando alguém vem para o Brasil e aprende a usar os nossos ditados, aprende a usar as nossas gírias, o nosso falar regional. É mais ou menos isso. Então, o phrasal verbs faz com que a gente soe mais parecido com uma pessoa fluente em inglês. Qual a importância de seguirmos uma ordem correta de palavras em uma sentença em inglês? É aquela questão de a gente conseguir identificar, né? Aonde vai um pronome numa questão? Aonde vai um pronome numa afirmativa, numa negativa? Mas espera aí, eu vou fazer uma frase negativa como? O que eu preciso acrescentar numa frase negativa? Aonde essa palavra negativa vai ser colocada? Aonde aparece o verbo? Porque quando a gente aprende, né, essa questão da construção das frases em inglês, sempre tem exceções como qualquer língua, porque a gente sabe que a língua ela segue regras gramaticais. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase com um verbo comum, esse verbo comum, o que é um verbo comum? Que não é o verbo to be. Um verbo que não seja o verbo to be, ele vai estar em uma posição na frase. Agora, quando eu tenho o famoso, querido, o idolatrado verbo to be, a minha frase precisa ser pensada diferente, dependendo muito daquilo que eu quero colocar, quais informações que eu quero na minha frase. Eu vou ter pronomes, eu vou ter advérbios de frequência, o que vai aparecer nessa minha sentença para que exija, né, que ela seja diferente das frases que possuem os outros verbos que não são o famoso verbo to be. Como que eu construo uma question? Aí vem aquela questão, professora, para responder uma question é só falar yes, no. Temos outras questões também que a gente precisa se importar quando a gente aprende a questão do gramaticalmente correto, né? Eu acho legal a gente sempre chamar a atenção para essa questão, porque muitos alunos, eles costumam me falar assim, mas professora, eu já viajei para os Estados Unidos, já viajei para a Inglaterra, já fui para outros países que falam inglês, e não é assim, eles falam de outro jeito, ou eles também falam assim. Nunca se esqueçam, nós estamos estudando para sermos futuros professores de inglês. O que a gente vai aprender aqui? O que é gramaticalmente aceito, o que é gramaticalmente construído corretamente. Por quê? Se a gente aprende essa base, gente, o falar, o como qualquer um fala ou como todo mundo fala, é fácil, a gente vai aprendendo com a prática, a gente vai aprendendo com o contato, tá? Então, no caso, a gente sempre vai discutir em sala, aqui durante as nossas aulas, a questão do gramaticalmente correto. Uma hora ou outra vocês veem que eu vou acrescentar alguma coisa e aí a gente vai partindo para essa parte da oralidade também, ok? Iniciando o nosso bloco, já chamando a atenção para os relative pronouns. Esse tópico foi dividido, inclusive, em 2 blocos, por ser uma questão gramatical. Não vou falar que é difícil, porque
não gosto de falar que algo é difícil, porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você e vice-versa. Então, os relative pronouns, eles exigem, né, um conhecimento gramatical maior. Porque a gente vai falar de oração, nós vamos falar de questão de frases definidas, não definidas, a gente vai falar de posição de vírgula, posição de pronomes, o que é um objeto numa frase. Então, os relative pronouns, eles exigem esse conhecimento maior da questão gramatical, mas não que seja algo difícil, como eu disse anteriormente. Vamos lá dar uma introdução a essa temática, certo? Então, começando, óbvio, pela pergunta mais clara e mais que contempla mais esse assunto, né? What is a relative pronoun? Então, um pronome relativo, a relative pronoun, é usado, as palavras importantes, to connect, uma oração com uma frase. Lembre-se, oração e frase são coisas diferentes, tá? Uma pode ficar sozinha, a outra não. Há um substantivo ou pronome, né? A clause, a oração, ela modifica ou descreve esse substantivo. Os pronomes relativos mais comuns, acredito eu que você já lembra deles, que é who, whom, whose, which and that. Às vezes podemos usar, não é muito comum construir uma relative clause, mas vai aparecer, a gente vai aprender como usar também when and where, ok? Então vamos já começar inclusive com eles. Então, when, a gente já sabe que o when se refere a time. So, for example, she remembered the day when they met. Então, por que eu coloquei o when? Porque eu estou me referindo a dia que indica um momento, um tempo. Where refers to a place. I want to visit the island where my grandma was born. Então, por que eu coloquei o where aqui? Porque estamos falando de uma ilha que indica o onde, né? Até agora, muito óbvio. Então, os pronomes relativos, eles são claros. Por quê? Só a gente saber a tradução de cada um deles, que a gente já consegue compreender exatamente por que eles estão sendo usados naquela sentença. E acredito que você observou que quando a gente constrói uma relative clause, a gente tem as informações iniciais, nós temos esse pronome relativo que vai acrescentar informação sobre aquilo que eu disse anteriormente. Vamos continuar que eu vou mostrando isso nos exemplos seguintes. Então, who, used for people, replaces subject pronouns like I, she, he, we, they, né? Aqueles pronomes que praticam a ação. Olha aqui a minha frase. It was husband who broke the car door. Então, who, você está vendo que ele está conectando essas duas sentenças. Então, eu estou acrescentando informações na minha frase, fazendo uso de uma relative clause, e também dos relative pronouns, adequado para cada informação que eu quero colocar aí, certo? Whose nos mostra posse ou uma relação com alguma coisa. Só cuidado com a tradução, eu gosto de sempre chamar a atenção também, não é para não falar possessão, é posse, ok? Então, he's marrying a girl whose family don't seem to like him. Se eu fosse traduzir para o português, seria algo parecido como cujo, cuja, o qual, né? Ele traz essa ideia que nos mostra a posse daquilo que eu falei antes. Então, ele está se casando com uma garota, né, cuja família não parece gostar dele. E então, nós temos o whom, replaces, ele substitui o quê? Os objetos pronomes, os pronomes objetos, sorry. Então, enquanto who substitui os pronomes que são sujeitos, ou seja, que praticam, né, a ação, eu tenho lá o whom, que substitui os pronomes que recebem a ação. Então, dá a entender que se fosse uma frase sem utilizar um relative pronoun, esses pronomes estariam recebendo a ação. Então, por isso, the man whom they found was sent home. Então, o homem que eles encontraram foi mandado para casa.
Então, eles encontraram um homem, o qual foi enviado para casa. Então, a gente entende aí que nós temos um objeto, né? Um pronome que está sofrendo uma ação. E, por fim, nós temos aí o it and that. O it é usado, presta atenção nisso para não confundir. Nós temos lá o who, que é for people, and we have o it for object and animals. Ok? Ali eu até coloquei que é usados em orações não definidas, que eu já vou explicar o que é, tá? Então, the robot, which were waiting outside, were ready for shipment. Sempre uma frase, né, uma oração não definida, eu vou explicar já, mas já vou dar uma adiantada, é essas que se encontram entre vírgulas. Essa frase aqui, ela é uma frase não definida, ok? Então, which usado for object and animals. That pode ser usado para tudo. People, things, animals, para qualquer coisa. Mas normalmente, não vou falar que é sempre, tá? Porque a gente sabe que existem momentos que a gente pode exceder a regra, mas normalmente usados em orações definidas, ou seja, aquelas que não têm vírgulas. Vocês estão vendo que nesse exemplo não tem uma sentença entre vírgulas, né? Uma oração. Então, the piggy bank that was on my desk got broken. Então, o porquinho que estava aqui na minha mesa quebrou. Então, esse that, ele está indicando que quebrou. O que quebrou? O porquinho que eu estava falando ali antes, tá? Então, para que a minha relative clause fique clara, objetiva, que ela traga realmente as informações, para que a pessoa leia e entenda o que eu estou falando, eu tenho sim que fazer uso do pronome relativo adequado, tá? E principalmente cuidar para não trocar who com it. Ok? Tanto que vamos lá na lousa para mostrar essa diferença. Eu fiz questão de trazer aqui uma breve explicação falando de which and that, para que não ocorra a troca também com o who, tá? Então, which and that também podem confundir, assim como who. Então, eu até esqueci de colocar ele aqui, but for people, ok? Então, um erro muito comum de algumas pessoas que falam inglês é confundir, é usar o it no lugar de that, ou that no lugar de it, ok? Mas aí, como que eu vou saber, professora, qual que é a diferença? Lembra lá, entre vírgula e sem vírgula, né? Então, primeiro, aqui eu coloquei outras características. Então, quando nós estamos descrevendo objetos e seres que não são humanos, o that normalmente é usado para apresentar a frase, né, a oração definida. Aqui não fica entre vírgulas, que tem o quê? Uma informação essencial. Enquanto o it é usado para introduzir sentenças não definidas, que ela fica entre vírgulas porque ela traz informações não essenciais. So the cat, which is very old, took a nap. Então, se eu tirar esse trecho aqui, eu entendo a frase do mesmo jeito. The cat took a nap. Então, o gato tirou um cochilo. Se eu ler o meio, o gato, que é muito velho, tirou um cochilo. É uma informação extra. Por isso, eu posso usar ela com it e colocar entre vírgulas. Cuidado, se fosse uma pessoa aqui, eu teria que usar who, tá? The cat, that's very old, needs to see the vet today. Agora aqui essa informação é necessária porque eu estou justificando o porquê que o gato precisa ver o veterinário hoje. É porque esse gato é um gato muito velho, então ele precisa ver. Então, como você pode ver, é fácil de lembrar a questão da frase que é a non-defining e a defining clause. Sempre lembra, né? A gente tem a questão da informação extra importante e a informação não importante que vai estar aí entre vírgulas. Continuando a nossa discussão sobre as relative clauses, como eu disse, é uma questão gramatical mais aprofundada, porque ela traz, né, outros aspectos gramaticais que a gente já estudou. Então, continuando aí na lousa sobre esse assunto, nós temos aí a questão de poder entender essa frase extra que eu falei, importante e não importante. Então, a relative clause, ela tem como objetivo nos mostrar, né, uma informação extra. Então, ela tem
A dependent clause, primeiro que é essa que a gente vai ver o exemplo, ela tem um sujeito, ou seja, quem pratica a ação, e o verbo que é a ação. Mas, apesar dela ter o sujeito e a ação, é uma frase que não pode ficar sozinha. Por isso que a gente chama ela de oração, dependent clause. Então, a relative clause sempre vai começar, como a gente já viu, com um pronome relativo, a relative pronoun, que vai substituir o quê? Um substantivo, uma frase substantiva ou até um pronome, que é aquilo que eu disse anteriormente na frase, para combinar as duas sentenças. Então, vamos entender melhor com o exemplo que eu acho que fica mais claro. So, relative pronoun as subject. Então, nós temos aqui, ó, I like the person, ponto, uma frase. The person was very nice to me. Outra frase. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente quer, principalmente no texto, né? Pode ser na fala também, mas a gente quer que ele flua muito bem, para não ficar repetindo informações. Olha aqui, the person, the person. Por que essa repetição? Não é necessária. Eu posso fazer uso de um relative pronoun e juntar essas duas informações. So, I like the person who was nice to me. Ok? Então, eu não consigo... Por que a gente fala que é uma dependent clause? Eu não consigo deixar essa frase aqui sozinha. Por quê? Que foi bom para mim. Quem foi bom para mim? Quem eu falei aqui anteriormente. Então, eu preciso que as duas orações estejam trabalhando juntas, tá? Então, sempre que a gente falar dependent clause, entenda isso, que é uma frase que traz uma informação, ela vem depois do relative pronoun e ela não consegue trazer todas as informações necessárias para que eu entenda aquele contexto. Para que eu possa entender o contexto da informação que eu estou recebendo, eu preciso daquela relative clause que vem depois do meu relative pronoun, assim como as informações que estão antes do meu relative pronoun, ok? Continuando. Então, além disso, nós temos aí também relative pronoun as object, ou seja, ele vai receber uma ação. Se eu tenho uma frase na qual o objeto, a pessoa, o lugar, o que quer que eu esteja falando, esteja recebendo uma ação, a gente vai transformá-la podendo usar o that, que é o mais comum, e a gente vai entender isso de uma forma bem simples. Fica vendo só. I like the bike. Ponto. My father gave me the bike. Ponto. The bike aqui, fica muito bike para a mesma frase. O que nós podemos fazer para organizar essas informações? Então, I like the bike that my father gave to me. Para que eu não precisa ficar the bike, a gente substitui the bike por that. Mas, professora, por que aí você está me dizendo que esse relative pronoun é um objeto? Porque depois do that, vocês podem ver que eu não tenho um verbo, né? Aqui no caso, eu tenho um outro sujeito, né? Um outro pronome. Então, a gente vai entender que o relative pronoun é um objeto ou um sujeito se ele tiver verbo. Se houver verbo depois, é um sujeito, porque o sujeito precisa de uma ação, ele precisa de um verbo. Então, nesse caso, o relative pronoun está agindo como um sujeito. Aqui ele está agindo como objeto, nós não temos um verbo depois dele. Isso daí é uma forma simplificada para você poder entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, a gente usa a relative clause, como eu já disse, para dar informação extra. Essa informação pode definir alguma coisa, que é o que a gente chama de defining clause, que é, né, uma informação necessária e importante, ou ela pode nos dar uma informação que não é necessária. É interessante, né? Ela nos adiciona mais informação, que é a non-defining clause. Então, nós temos esses dois tipos de relative clauses. Very simple to understand. Então, nós podemos, ambas, nos dão informação extra. A questão é na importância dessa informação, tá? Então, se ela é uma informação muito importante, que não tem como entender aquela frase sem aquela informação, ela é defining. Se aquela informação pode ser omitida, não faz a mínima diferença para eu entender, non-defining. E na non-defining, a gente sempre coloca essa informação extra entre
vírgulas, porque se ela pode ser excluída, a gente tira as vírgulas, tira ela e a frase dá para ser entendida do mesmo jeito. Feito? E aí nós temos os exemplos mais claros da defining clause. Então ela também, né, se você for buscar depois em alguma gramática para estudar um pouco mais sobre o assunto, você pode achar também como restrictive clause. Então, como eu disse, é uma informação importante, essencial, não pode ser omitida. So, I don't like people who interrupt me. Olha como é importante eu ter essa informação nessa sentença. Então, ali, ela contém uma informação crítica. Se eu disser simplesmente I don't like people, eu vou entender que eu sou uma pessoa antissocial, não gosto de pessoas. Que é totalmente diferente de eu falar I don't like people who interrupt me. Eu não gosto de pessoas que me interrompem. Enquanto numa non-defining clause, que também aí é conhecida, né, pela questão de adicionar informações extras não importantes, aqui ó, não essenciais, e com excesso é um significado que às vezes é um excesso, que a gente fala, né, algo a mais para aquela frase. So, this painting, vírgula, which I adore, comma, vírgula, is worth over $1 million. Então, essa parte aqui eu posso omitir. Por quê? A gente pode tirar ela porque se trata de uma non-defining clause. Como eu sei que se trata de uma non-defining clause? Primeiro, a informação está entre vírgulas e depois tem uma informação extra, né? O importante aí nessa frase, a parte mais importante, é falar que a pintura vale $1 milhão. Né? O fato que eu adoro ela é simplesmente legal de saber, é uma informação extra que eu tô aí querendo passar para você, para que você saiba que eu adoro essa pintura. É uma informação desnecessária para aquele contexto que traz outras informações também, né? É um sentimento, bom, vamos pensar assim, é uma opinião minha, né? Então é uma informação que muitas vezes não vai fazer diferença para que eu entenda aquele contexto que eu estou me deparando com ele. Agora, eu separei um bloco simplesmente para a gente falar das questões extras sobre a relative clause. Sabe aquela questão? Abre parênteses ou aspas. Vamos abrir parênteses, vamos abrir aspas e vamos ver essas minhas notas sobre as relative clauses. Vamos lá. Então, primeiro, a questão do whom. Vocês viram que eu apresentei, né, esse pronome aí para vocês, mas eu não dei exemplo até agora usando ele. Eu dei um exemplo só no começo para falar o que ele significava e não continuei falando sobre ele. So, we use whom em estilos mais formais, que normalmente é o quê? Na escrita, né? Para se referir à pessoa, quando essa pessoa é o objeto do verbo. E como eu disse, é muito mais comum na escrita do que na fala. Por quê? A escrita é muito mais formal. So, look the example. The response of those managers whom I have consulted has been very positive, and we are looking forward to meeting together. Então, o whom, in this case, refers to those managers, se refere a those managers, e é o objeto de consulted in the relative clause. Aí temos outro typical error. Então, alguns errinhos que podem acontecer e que você não vai cometer porque eu estou explicando aqui para você. So, we don't use what as a relative pronoun. Porque muita gente fala assim, professora, os relative pronouns são fáceis, são todos as question words. Não são todas, estou acabando de falar que o what não pode ser usado. Ao invés dele, eu vou usar o quê? With. So, he can make himself easily understood in the two languages, which helps a lot. Então, como eu estou falando aqui de duas línguas, que é um objeto, né, algo abstrato no caso, eu vou usar o which, porque o which é usado para tudo que não é humano. We don't use who for things. O who só for people. She's written some great cookery books. Which have got pictures of delicious looking recipes. Então, a gente está falando aqui dos livros de cozinha, né? De
receita. Por isso eu vou usar which. Então, nunca usamos who for things. O who sempre vai ser usado para pessoas, for people, ok? Isso daí é uma questão que a gente gosta de chamar atenção, porque são erros que acontecem, né? A gente fala assim, isso fica tão bonito, eu escutei uma frase falando which, vou usar no meu texto which. Mas o which a gente vai usar simplesmente para tudo que não é humanizado, né? Para tudo que não é humano. Tem aquela questão, né? Que a gente até comentou na nossa aula 1, sobre a questão do nobody, somebody, que poderia ser usado para animais ou não. Aqui entra o mesmo aspecto, tá? O which vai ser usado para animais, por mais que a gente humanize esses animais, ok? Continuando. Então, como eu disse, o who, ele é usado for people. Ok? E ele pode aí realizar, né, ter o papel de sujeito que pratica a ação ou de um objeto que recebe uma ação. Então, who can act as the subject or the object of the relative clause. Então, olha o exemplo, o first. She's going out with a man who's in the army. Aqui, o who refere-se ao man, a man, e is. And is the subject of is in the relative clause. O que eu quis dizer aqui? Tá vendo que o who tem o is aqui? Tem o verbinho, tem o verbo, verbinho, tem um verbo, tem uma ação. No caso, é o ser alguma coisa. Então, por isso que ele aí é o sujeito. The woman who I saw yesterday was Sheila. Who refers to the woman and is the object of saw in the relative clause. Aqui, como eu sei que é o objeto? Então, temos essa explicação que ele é o objeto de ver, mas uma forma para você não se confundir, para te ajudar, para descomplicar toda essa situation, é só ver, enquanto aqui no who eu tenho esse verbo depois dele, no caso o verbo to be, aqui depois do who eu tenho outro pronome, ou seja, o who não está praticando uma ação. Se ele não está praticando uma ação, não tem como ele ser um sujeito, né? O sujeito precisa de um verbo para praticar uma ação, ok? Além disso, nós temos aí frases, relative clauses, with no relative pronoun. A gente pode omitir os pronomes relativos em alguns tipos de relative clauses. Então, no estilo informal, que normalmente é quando a gente fala, né, a gente pode omitir alguns pronomes. Isso vai acontecer em defining clauses and when, quando o pronome relativo é o objeto do verbo. Lembra? Quando não tem um verbo depois dele. So, German is a language which I found hard to learn. Tá vendo? Ó, depois do which, não tenho nenhum verbo. Tenho um pronome e depois um auxiliar e depois um verbo. Então, aqui nós temos uma defining clause, ou seja, uma informação que é importante, não tem como omitir toda essa oração aqui, e o which é o objeto. Então, outra forma de construir essa frase seria: German is a language I found hard to learn. Tá vendo que eu consegui omitir aqui o which? Isso só acontece nesse tipo de sentença, tá? Então, quando eu tenho aquela sentença entre vírgulas, eu não posso omitir o pronome relativo. Nesse caso, ou eu omito aquela oração completa, ou eu não omito nada. Agora, quando a gente tem essa relative clause, que é uma informação importante, que está sendo adicionada naquela sentença, por isso não está entre vírgulas, se eu fizer essa análise de que esse pronome relativo está realizando o papel de objeto, eu posso sim omitir ele e deixar as outras informações presentes, ok? Para finalizar esse bloco, eu deixei uma indicação aí para você. Você pode ler esse QR Code, usar o link aqui. É um vídeo bem legal da BBC que vai falar tipo um game show. Eles vão fazendo perguntas e respostas. Tem um presenter que vai fazendo essas perguntas, né? Tipo esses programas de domingos que a gente assiste aqui. Então, eles fazem esse tipo de programa de quiz, fazendo perguntas sobre os relative pronouns. Então, caso, né, você queira estudar esse conteúdo de uma forma mais diferenciada, assiste esse vídeo aí que eu te garanto que você não vai se arrepender. É bem interativo, bem interessante.
Vamos partir para o nosso primeiro exercício relacionado aqui em questão às relative clauses, já que eu englobei bastante assunto sobre esse tópico gramatical. Então, vamos lá para a minha questão. Então, nós temos aí, né, coloquei 3 exemplos, 1, 2, 3, as 3 sentenças aí fazem uso das relative clauses. Possuem erros gramaticais. Identifique-os e os explique, ok? Então, eu vou dar aí 2 minutos para que você identifique os erros nessas 3 sentenças e nós possamos voltar aí para que eu possa discutir com você, ok? Então, querida aluna, eu trouxe aí para você 3 exemplos in English that you have to find the mistakes, right? So let's check them. Então, eu vou checar todos eles. Então, the first one, I talked to the teacher, which is in room 214. The relative pronoun which, aqui nesse caso, foi colocado de uma forma inapropriada. Por quê? Para modificar aí nesse caso uma referência humana. Então, o que eu teria que colocar no lugar de which? Who, ok? Essa é a correção in the example 1. Example 2. We had sushi for lunch, which it was very good. Aqui o erro fica tão claro, porque é tão ruim de ler essa frase. O pronome pessoal it foi colocado de uma forma incorreta. Então, aqui o it já está exercendo a função de pronome. Então, eu não preciso desse it, fica repetitivo. Como eu disse, fica ruim para ler. Até eu quase engasguei na leitura aí. My roommate comes from Iran, is friendly. Qual que é o erro aqui? Aqui, o sujeito, né, o pronome relativo who como sujeito é obrigatório e ele está faltando. Então, nesse caso, eu teria que pôr my roommate who comes from Iran is friendly, ok? Então, assim, nada de muito difícil, como eu disse, tanto que eu trouxe só um bloco aí com algumas questões entre parênteses que eu até falei, para não dificultar essa questão, ok? Antes de nós irmos para a nossa interação, eu quero só discutir uma questão que você, na verdade, fazer um lembrete que eu já falei na nossa aula anterior sobre as aulas chamadas aí de saberes e fazeres em foco, né? Elas iniciaram aí na semana passada, são aulas interessantíssimas com os nossos professores super competentes do curso de letras. Garanto para você que você não vai se arrepender de assistir essas aulas, que elas são voltadas totalmente para a nossa prática
Então, o que, como professor, que a gente precisa saber e muito, o que a gente precisa discutir sobre a questão profissional, né? Como professor de português, como professor de língua inglesa, o que é importante para a gente, né? A gente sabe que a gente tem todas as disciplinas aí que contemplam o curso de letras, que são importantes para você, mas sempre é legal a gente complementar, a gente trazer coisa diferente, a gente trazer coisas a mais, ou até às vezes repetir certas coisas que a gente já falou na nossa disciplina. Então assistam essas aulas que elas estão super legais, ok? Então elas são aí, vocês podem ver, elas são as lives, né? Nós estamos chamando elas de lives. Elas têm, como eu disse, temas e conteúdos bem específicos e são apresentados pelos professores aí mais do que competentes aí do nosso curso de letras. Tem aí o link, né, para vocês acessarem e poderem assistir essas lives que ocorrem a toda quinta-feira. Toda quinta-feira vocês podem assistir essas lives do nosso curso, ok? Aí temos os horários, né, os dias e horários, como você pode ver, como eu disse, toda quinta iniciou aí semana passada. Essa semana nós temos a segunda live, que vai acontecer às 8h30. Sempre às 8h30, esse horário é fixo. Então, conecta no link às 8h30, que vai ter algum professor nosso lá esperando você para discutir temas bem interessantes, tá? E aí vocês podem ver também que nós temos o nosso QR Code da nosso Padlet, né? Então, como eu disse, essas lives, elas já trazem conteúdos aí pertinentes, importantes, conteúdos extras para nossa carreira profissional, e esse Padlet também, ele traz, além daquilo que a gente vai discutir nessas lives, ele vai trazer exercício para você praticar, vai trazer material para você fazer leitura, vai trazer vídeos, podcasts, bastante coisa diferente, tá? Então, aproveitem, gente, é uma atividade extra, é um material extra, está sendo oferecido para vocês. Aproveitem, porque cada segundo de conhecimento faz a diferença. Eu garanto para vocês que isso vai tornar vocês aí um profissional único, ok? Agora vamos lá para a nossa interação. Então, nessa interação, eu trouxe uma interação bem interativa mesmo, relacionada a uma song, que é da nossa banda ABBA, né? Quem nunca escutou ABBA? Eu escuto desde quando eu era criança, minha mãe gosta muito. Então, eu trouxe aí a música Dancing Queen, ok? O que se relaciona? Professora, por que eu trouxe isso? Só para escutar? Não. Então, na verdade, vocês vão escutar, que tem o QR Code, o link para vocês ouvirem a música, vai direcionar vocês para a música original, vocês vão ouvi-la e com base nos conteúdos dessa música, vocês vão criar frases que usem relative clauses. Olha o meu exemplo aqui. Tá? Essas frases que vocês vão criar não estão presentes na música. Você vai usar aí a sua capacidade de lembrar das coisas que foi falada na música, vai usar essa memória boa que a gente tem e vai poder construir as frases sobre a música. Então, diante do que ele fala na música, eu já fiz uma aqui, ó. She's looking for a place where she can dance, que fala bem no comecinho, né? Então, ela fala assim, Friday night and the lights are low, looking out for a place to go. Então, a gente está vendo que aqui não tem uma relative clause, mas com base nesse contexto, eu consegui criar a minha. Olha, ela está procurando por um lugar aonde ela pode dançar. Então, a música aí tem a média, né, de 2 minutos. Vou dar esse tempo exatamente para você fazer as sentenças e vou te mostrar os exemplos que eu criei.
Pessoal, então eu pedi para você escutar aí a música do Dancing Queen, né? Aproveitar, já dar aquela, né, aquela relaxada aí, escutando essa música, mas com base nela você deveria aí construir sentenças que usassem as relative clauses. Então vamos checar alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês. Então, além daquele que eu mostrei anteriormente ali, né? She's looking for a place where she can dance. She wants to go to a place where they play good music. She's looking for anyone who can dance with her. She's someone who, né, someone who enjoys going out to dance. And she's someone who is very young and outgoing. Então, todas essas sentenças foram construídas com base no contexto da música, com base na historinha, que a música é uma historinha, né? Com base nessa história que a música traz. Sempre lembrando de usar adequadamente, né? Cada pronome relativo relacionado a lugar, relacionado a pessoas, né? Já que uma pessoa está falando de alguém ou ela que está falando, sempre prestando atenção nesse uso adequado dos nossos pronomes relativos, ok? Então, muito cuidado quanto a isso para não fazer aquelas trocas, como eu disse, que podem ser perigosas, ok? Now, we are going to talk about verbs, the infinitive verbs. Vamos falar aí dos verbos infinitivos, né? Lembra quando a gente fala assim, lembra quando a gente começou, vamos pensar mais atrás, né? Lembra quando a gente começou a aprender inglês, lá na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, né? A gente olhava a palavra, começava a ler aquele texto e falava assim, mas eu não sei o que essa palavra quer dizer. Daí a gente pegava o dicionário, ia lá procurar o significado da palavra. Não era assim que funcionava, né? Porque a gente não tinha ainda toda essa facilidade do celular. Vamos pensar na época do dicionário. Daí, quando a gente pegava o dicionário para procurar a palavra, os verbos estavam sempre ou no infinitive ou no bare infinitive, que é o que nós vamos discutir a partir desse momento. Então, vamos lá. Então, do que se trata, né? Já que eu falei dicionário, acredito eu que você já lembrou de como os verbos, como as palavras são apresentadas, né? No caso, os verbos mesmo são apresentados no dicionário. Então, quando a gente chama infinitive, eles também são chamados de base form, porque é a forma original do verbo, sem estar conjugado em terceira pessoa, presente, passado, futuro, de jeito nenhum, né? Ele está na sua forma original. E ele, né, está imutável. Ele tipicamente, normalmente a gente vai encontrar ele com o to, ou também podemos encontrar ele sem o to, que é o que pode acontecer no dicionário. Existem dicionários, né, que apresentam com o to, mas também tem alguns que não colocam o to antes do verbo, né? No entanto, aqui também numa frase, ele também pode aparecer com o to ou sem o to. Então, eu trouxe dois exemplos, um com e outro sem. I want to speak to you, né? Então, eu quero falar, é o famoso ir, né? Quero falar com você. Sorry. She made us wait for half an hour. Tá vendo que aqui eu não tenho to, mas se eu for traduzir, ela nos fez esperar, né, por 1h30. Ok? Então, nós temos aí um infinitivo, que é o verbo na sua forma original. Outro momento que a gente vai se deparar muito com a questão do infinitivo é quando a gente tem que ficar procurando na tal tabela dos verbos irregulares os verbos no passado ou para os tempos perfect. Nesse caso, lembra, não tem a primeira coluna, a segunda, a terceira? Essa primeira coluna ela é construída com o bare infinitive ou com o infinitive, ok? Continuando aí. Então, quando nós vamos ter o infinitive sem o to, que é o nosso bare infinitive, alguns momentos isso vai ser obrigatório acontecer. Então, quando que eu não vou usar o to antes de um verbo? Depois do auxiliar do, so Peter doesn't play, né? Não doesn't play tennis. I don't like fish very much. Não, I don't to like. Tá vendo? Não faz sentido, é feio até para falar, né? Depois de verbos modais, so my father can cook very well. Tá vendo? Depois do que não tem o to, né? Can cook, não can to cook. Aí vem aquela, mas professora, peraí, não tem have to. Have to, não esqueça.
tá? Ele é um verbo modal, mas ele também é uma expressão modal, tá? Que a gente já discutiu também em outras aulas, ok? Então, continuando aí essa questão. Depois nós temos, né, depois de certos verbos como make and let, então toda vez que a gente tiver numa frase o make ou let, depois deles a gente não vai usar o to. Então, let's go to the cinema tonight. Don't make me study that boring grammar book. Depois de verbos de percepção, perception, que é o quê? É ouvir, escutar, sentir, cheirar, né? Então, nesse caso, a gente vai usar o verbo, que é o referente ao sentido, um pronome objeto e o verbo no infinitivo sem o to. Então, he saw her fall from the cliff. We heard them close to the door. Então, nesses casos, o to, ele vai ser aí omitido. Temos também a questão de quando a gente vai expressar um propósito, ou seja, responder o porquê, explicar, né, por que tal situação aconteceu. So, he bought some flowers to give to his wife. Aqui é com to. A teacher já se empolgou. He bought some flowers to give to his wife. Na hora que traduzir, fica até melhor o sentido para a gente poder entender, ó. Ele comprou flores para dar para sua esposa. Então, por que ele comprou flores para dar para sua esposa? Então, eu estou dando uma justificativa. Então, por isso aqui o verbo tem o to. You can also, a gente também pode usar a forma infinitiva depois dos adjetivos. Por quê? Porque nesse caso a gente está tentando dar uma explicação para um sentimento, né, de um adjetivo em particular. Então, she was happy to see him come home. Então, aqui o infinitivo to see dá uma explicação sobre o porquê que ela estava feliz. So, she was happy, por quê? To see him come home. Então, nós temos as questões do sem o to e as questões do com o to, tá? Claro que você vai perceber que algumas situações são super fáceis, né? No caso dos modal verbs, a gente já entende que quando eu tenho um modal verb eu não posso colocar o to. As outras, let's, make, nós vamos aprendendo aos poucos. É aquela questão, quanto mais eu uso, mais eu aprendo, certo? E ainda falando dessa questão do com, o to, nós temos também a parte aonde nós temos aí uma sentença que começa com o verbo. Eu posso transformar esse verbo em gerúndio ou eu posso simplesmente deixar no infinitivo com o to. Então, to work in a developing country has always been her ambition. Depois de question words, what, where, when, who, né? Depois dessas palavras. Então, I don't know what to say, eu não sei o que dizer. E depois de alguns verbos, de certos verbos. Nesse caso, é no decoreba mesmo. A gente precisa decorar e saber quais são esses verbos que exigem a presença do to depois deles. Aqui eu dei uns exemplos dos principais, né, que a gente mais usa. Want, agree, forget, promise, use. So, my sister wants to ask you something. Então, a minha irmã quer pedir para você alguma coisa, ok? Então, não é algo difícil, não é algo complicado, é mais você lembrar quando, né, a gente tem o to e quando a gente não tem. Fácil, tudo se torna fácil quanto mais a gente usa. Então, essa é a dica que eu sempre vou te dar. Use, leia bastante, né? Quem lê sempre adquire conhecimento. Quanto mais texto em inglês você ler, mais você vai compreender essas estruturas, tá? Então, pensa assim, em vez de passar o seu dia lendo notícias num site em português, por que não ler as notícias em um site em inglês? Então, isso vai ajudando você, né, conhecer essas estruturas e entender quando se usa elas ou não. Vamos falar então dos phrasal verbs, né? Tem aí cursos, para você ter uma ideia, existem cursos específicos de inglês voltados simplesmente para o uso dos phrasal verbs, tá? Então, assim, são muitos phrasal verbs. Tá? Se a gente for estudar, eu acho legal assim, se você quiser aprender, conhecer os phrasal verbs, como eu disse, são muitos, uma ideia é comprar, existem aí como se fossem dicionários, né?
de phrasal verbs. É bem legal que tem significados, exemplos, tá? Então, o significado dos phrasal verbs, normalmente, a gente não consegue entender eles pela sua composição, né? Não compositional. Isso é quando alguém pode, né? A gente sabe o significado, porque um phrasal verb, ele é formado de 2 palavras ou 3. E nesse caso, ele sempre tem um verbo e o que a gente chama de partícula, que são outras palavras que transformam ele no novo significado. Então, por exemplo, eu posso saber o que significa give e eu posso saber o que significa up, né? To give up. Mas, mesmo sabendo que give é dar e que up é para cima, fica meio esquisito traduzir isso. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrar que isso é um phrasal verb. Então, to give up, né? Até coloquei ali o diff, never give up, nunca desista, né? Não desistir. Que I got to surrender. Ah, professora, não é mais fácil falar surrender, né? Que é só procurar no dicionário, né? Desistir, não querer fazer mais algo, vai aparecer essa palavra? Sim. Mas você não vai parecer que você sabe usar adequadamente o vocabulário em inglês, né? Quando a gente fala uma língua, quando a gente usa essa língua na fala, principalmente, a ideia é a gente mostrar que a gente tem um conhecimento, que a gente consegue aplicar um vocabulário específico da fala. Então, os phrasal verbs são importantes para esse momento, porque na hora que eu vou desenvolver a minha fala, os phrasal verbs são um vocabulário exclusivo da fala. A gente pode usar na escrita, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em escrita formal, tá? Então, aí falando ainda sobre os phrasal verbs, né? What's a phrasal verb? Então, como eu disse, ele é formado de 2 ou mais partes, tem alguns que possuem algumas palavras a mais além de 2, que funcionam como um verbo, como um único verbo. Os phrasal verbs, às vezes, vai haver aí livros, gramáticas que chamam de two-word verbs, porque como eles consistem, né? Porque eles consistem de um verbo mais uma segunda palavra. Sempre vocês vão achar essa palavra partícula para essa segunda palavra que aparece nos phrasal verbs. Então, the plane took off on time. I have to put up with her to 2 weeks, then she will go back home. Então, aqui nós temos 2 exemplos de phrasal verbs. Mesma coisa, eu sei que take é pegar, eu sei que off pode ser desligar, fora, pegar fora. Gente, que estranho que fica isso. É um phrasal verb, ele precisa ser compreendido junto. Então, o avião decolou a tempo. Então, I will have to put up with. Eu vou ter que me hospedar, ou como a gente costuma falar em português, eu vou ter que ficar na casa dela, vou ter que ficar com ela, né? E dentro dessa construção, como eu disse, né, é um registro, né, informal, que é usado aí praticamente na fala, e a gente precisa, sim, falar inglês conhecendo os phrasal verbs para mostrar que a gente tem o maior conhecimento da língua. Né? Because they don't realize this, some non-native speakers of English have a tendency to overuse single lexical items where a phrasal verb would be much more appropriate. Então, por exemplo, eu estou usando uma frase, lembra lá do surrender, né? Por que não usar surrender ao invés de give up? Porque soa estranho para aquelas pessoas que estão acostumadas a falar inglês da vida delas inteira, desde quando elas nasceram. Elas não são acostumadas a usar um vocabulário mais requintado, vamos assim dizer, na fala. Né? Na fala a gente faz uso de palavras mais informais, que fazem parte desse uso oral. Então, por exemplo, imagina que estranho, né? A gente aprende isso na aula de inglês, a primeira aula de inglês que a gente faz. Numa escola de idiomas, a gente aprende a falar lá, I got up ou I get up early, né? Então, I got up early this morning. Agora, imagina, ao invés de você falar got up ou get up, você vai falar arise ou arose, né? Que é levantar. Fica super estranho, né? Soa esquisito para o nosso ouvido. Então, assim, o exemplo A, ele tem um significado, dá para entender, ele está correto. Mas claro que no exemplo B, que usa o got up, é muito mais apropriado nesse uso mais atual, né? Nesse uso da fala, nesse uso mais prático da língua, tá?
tá? Então, cuidado, às vezes você sabe qual palavra usar, você fala assim, ai, eu tô detonando no vocabulário, sei todas as palavras em inglês. Antes de você afirmar isso, faz aí um teste, um conhecimento de phrasal verbs, tá? Não é pegar livro e ficar decorando, ficar lendo, até saber todos, não. É ouvir, assistir uma série, assistir um filme, que eles usam bastante os phrasal verbs e você vai aprendendo nesse uso, ok? Tem a questão também de quando temos, né, os phrasal verbs em uma frase e a gente tem que separá-los e não separá-los. Eles têm isso também, tá? Então, com os phrasal verbs que são separáveis, o verbo, ele se separa da partícula. So, they've called the meeting off. O called está aqui e o off está aqui. Os dois formam, né, um phrasal verb, mas eles estão separados aí pelo substantivo. Mas eu também posso falar, they've called off the meeting. Né? Eu também posso usar aqui os dois juntinhos. No entanto, quando eu tenho aí esses phrasal verbs que podem ser separados ou não, e aparece um pronome, né, um pronome no meio, o pronome tem que estar no meio, não pode estar depois. Então, the meeting, they've called it off. Eu não poderia falar, por exemplo, they've called off it. Tá? É um uso gramatical incorreto. Aí temos os que não são separados de jeito algum, de maneira alguma. Então, alguns phrasal verbs não podem ser separados. Então, who looks after the baby when you are at work? Even when, até quando nós temos um pronome, quando nós temos esses phrasal verbs que não são separados, o pronome não vai ter que vir no meio, ele vai ter que vir depois. Então, quando eu tenho um phrasal verb que é separável, obrigatoriamente o pronome aparece no meio. Agora, quando eu tenho um que não pode ser separado, se ele não pode ser separado, o pronome tem que vir depois. Professora, como que eu vou saber quais são os phrasal verbs separáveis ou não? Lê esse QR Code. Ele vai te levar para uma lista bem legal que traz exatamente os phrasal verbs que a gente usa separado, que a gente usa que não são separáveis de maneira alguma, com os exemplos, com o significado. É bem legal, é uma ideia para você estudar. Pega essa lista e faz um exemplo para cada phrasal verb. Vai praticando, vai aí aumentando, né, acrescentando esses phrasal verbs ao seu vocabulário. Falando agora de word order in a sentence, então a gente fala assim, é fácil, né? Igual português. Eu como arroz no almoço. I eat rice for lunch. Né? Então eu tenho uma frase simples, um pronome, um verbo, um complemento, um quando. Em inglês é assim? Sim, funciona dessa forma. Mas claro que nós temos os nossos momentos de emoções, né? Temos alguns momentos, por exemplo, como eu disse, o nosso idolatrável verbo to be, que nem sempre vai nos ajudar com essa ordem. Mas você vai ver que é coisa fácil de entender. Vamos lá. Então, qual é a ordem típica? Que fique bem claro, typical. Tá? Então, a ordem típica das palavras, que é o que a gente espera em uma frase, no caso, na voz ativa, é o quê? Colocar o sujeito em primeiro lugar. Então, o sujeito é quem? Vamos falar assim, em inglês a gente fala doer, fazedor, fica esquisito, né? Mas é quem faz a ação, né? Ou o agente do verbo, né? Quer dizer a mesma coisa, que está sublinhado aí no exemplo. E ele sempre vai ser seguido de uma nova informação. Eu gosto de chamar de complemento também, tá? Que tá em negrito. Então, the box was wrapped in gold paper. Então, a caixa foi embrulhada no papel dourado. Então, eu tenho o sujeito, quem pratica a ação. Qual ação? Foi, né? Ela estava, o quê? Embrulhada, que também faz parte aí dessa descrição num papel dourado. Então, o sujeito, né, tipicamente um substantivo ou um pronome, pode ser uma pessoa, um lugar, uma coisa. O verbo é a ação ou o estado, né, que é o caso do verbo to be, que ele sempre vai indicar um estado, ou pode indicar a forma como eu estou, que não deixa de ser um estado. O objeto, object, é a palavra ou grupo de palavras que influenciam o verbo, que é aquilo que eu gosto de falar muitas vezes, que também é o complemento, né?
Então, temos a questão da pergunta. A pergunta é algo que a gente sempre aprende. Já inverte, é só inverter. É mais ou menos isso, né? O que a gente não pode esquecer é que as questions, muitas vezes, elas possuem um verbo auxiliar ou um modal que é auxiliar, para depois elas trazerem o sujeito. Deixa eu só apagar aqui que deu uma riscadinha. Ou o sujeito, depois o sujeito e depois o verbo. Então, os verbos auxiliares e os modais, eles dividem o significado da função. Ou seja, por meio de um verbo auxiliar ou por meio de um modal auxiliar, eu sei se a frase está no presente, no passado, se ela está indicando um pedido, uma obrigação e outras coisas mais que a gente pode indicar por meio dessas palavras, né? E além disso, temos o nosso reizinho to be, né? Então, os verbos auxiliares, né, podem mudar a forma, como eu disse, os modais não, né? Os modais sempre vão ficar iguais. Então, can sempre vai ser can, e ele sempre vai estar, então os verbos modais sempre estão antes do pronome, quem pratica a ação, para depois eu trazer a ação. Então, isso muda de uma frase afirmativa para uma questão. Quando a gente tem somente o auxiliar, ele pode mudar de forma, né? Então, a gente pode ter do, a gente pode ter does, a gente pode ter did, e o verbo to be também pode mudar de acordo com o pronome que segue ele. Lembrando, eu estou fazendo perguntas. Então, em perguntas, o pronome, que é quem pratica a ação, sempre vai vir depois desses auxiliares, ou desses verbos auxiliares, ou desses modais auxiliares, ok? É aquela questão, quando eu tenho lá, I am a teacher, eu vou fazer a pergunta, inverte, am I a teacher, né? You are a teacher, como fica a pergunta? Inverte. Are you a teacher? Né? I can swim, como fica uma pergunta? Can I swim? É só inverter. Por quê? O pronome ele sempre vai aparecer depois dessas palavras, modais, verbos auxiliares ou auxiliares, ok? Além disso, nós temos a questão do comando, né? Então, quando eu vou dar ordens, existem verbos modais, os modal verbs, que indicam ordens, né? You should buy a ticket now. You shouldn't buy a ticket yet. Então, eles vão aparecer depois dos nossos pronomes, né? E antes dos nossos verbos, né? Esses modais. Temos a ordem por meio do infinitivo, aonde eu não tenho pronome porque eu estou dando uma ordem. Então, é uma ordem direta para você. Buy a ticket now. Don't buy a ticket now. Então, a ordem dessas palavras, nesse caso, ela pode variar se a sentença for negativa ou positiva, né? Como você viu. Aqui é buy e aqui é don't buy, né? Então, no caso, se for uma ordem negativa, o don't vai vir antes dela. Então, temos a presença de lugares e tempo. Então, quando eu tenho uma sentença que tem a presença de um lugar ou de um tempo, nós vamos colocá-lo, né? O tempo sempre depois do lugar. Então, the place is usually mentioned before the time. Então, o tempo sempre vai vir lá depois dele. Então, I go to the supermarket every Saturday. Então, aqui nós temos o lugar, né, o onde, e aqui nós temos o tempo, o when. Então, o tempo sempre fica por último. Então, I go every Saturday to the supermarket. E to finish that, the adverbs of frequency. Esses advérbios de frequência, eles gostam de mudar de lugar. Por que que eles gostam de mudar de lugar? Porque depende do verbo que eu estou usando. Então, se eu estou usando um verbo numa frase que não é o verbo to be, os advérbios de frequência vêm antes desse verbo. Então, she often goes shopping. Não posso colocar o verbo antes do advérbio de frequência, a não ser que ele seja o top dos tops, que é o verbo to be. Nesse caso, she's always late, né? Então, she's always late. Então, o advérbio de frequência vem depois do verbo, porque nós estamos falando do verbo to be, que é um verbo importante, e por isso ele tem aí sua posição sempre adiantada aos advérbios de frequência. Vamos
vamos ao nosso exercício, ok? Esse exercício é uma atividade que eu vou dar, é uma atividade que você vai realizar prática, mas também é uma sugestão para que você possa aplicar durante as suas aulas futuras, durante os seus estágios também, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente fala aí de phrasal verbs, como eu disse, eles são algo bem único aí do inglês, mas eles são diferentes daqueles verbos, né, que a gente costuma usar, né, e são comuns no inglês. Então, quem aprende inglês, aprende eles de um jeito mais fácil, apesar de, no início, apresentar um certo desafio para esse aprendiz. Então, uma coisa legal que a gente pode trazer, né, esse phrasal verb para a sala de aula é lembrar que as rotinas, né, o que a gente faz no nosso dia a dia, pode ser aí feito, né, pode ser utilizado, aplicado em sala de aula por meio de mímicas, né? Então, a gente pode, nessas mímicas, nessa rotina, nessa descrição, fazer uso de um número diferente de phrasal verbs que podem nos ajudar a criar um vocabulário para esse aluno. Então, como que a gente pode fazer isso? A professora lê a rotina, né, a primeira, essa rotina que você criou, e você vai fazendo mímicas, sem falar a tradução do phrasal verb. Faz mímica, faz as ações, né, vai fazendo, vai virando um ator ou uma atriz lá na frente dos alunos. O professor de inglês é assim, tá, gente? Só para avisar. Depois, mais tarde, os alunos vão fazer a sua própria rotina e vão fazer esse mesmo processo que você fez com eles. Então, aqui eu trouxe até um exemplo. Morning routine. Então, my alarm goes off at 6 a.m., I wake up, I turn off my alarm, I stretch in bed, and then I get up. E assim por diante, né? Então, como eu disse, use os phrasal verbs no exemplo para uma rotina, que isso pode ajudar os alunos a aprender novos phrasal verbs. Então, todo esse acréscimo vai ajudar eles a aprender. Aonde eu quero chegar? Aqui, ok? Então, eu quero eu quero que você pense que você have a class tomorrow in which you are going to teach about the phrasal verbs. Então, amanhã você vai ensinar sobre os phrasal verbs. Eu quero que você crie uma rotina, um textinho bem curto, como esse exemplo que eu apresentei antes, usando phrasal verbs e tendo como lugar aí, né, como um lugar, um ambiente, uma rotina dentro de uma biblioteca, ok? Então, eu vou te dar aí de 2 a 3 minutos e eu já retorno te dando aí uma possível, não vou falar uma resposta, mas uma ideia de como você poderia fazer essa atividade, ok? Então, pessoal, eu trouxe aí uma ideia, né, para que você não traga para a sala de aula uma lista para os alunos ficarem decorando os phrasal verbs, mas uma ideia é você pedir para que eles criem, né, uma história, uma rotina em alguma situation, e dentro dessa rotina eles tragam esses phrasal verbs para você fazer mímicas, pode pedir para desenhar no quadro, uma outra ideia legal, pedir para aqueles alunos que sabem desenhar, fazer desenhos para representar e ver se os colegas adivinham qual phrasal verb é. E eu pedi para você criar
Então, uma rotina dentro de uma biblioteca. E eu trouxe aí um exemplo, né? Uma possível resposta que você poderia dar, tá? Então, I want to take a book out, né? The library. I finish off my coffee. Before going to the building, I look the book up on the computer catalog and jot down the call number. I look at the library map to find out where that call number is, e assim por diante, tá? Então, vocês podem ver que tem uma rotina aí bem legal que a gente pode fazer em sala de aula, você pode criar, pode usar contextos diferentes, falar para os alunos inventarem, fingir que eles são certos personagens, finge que você é Batman, finge que você é o Superman, né? Qual é a rotina de você, sua, sendo um super-herói, o que você faria nessa situação? E pede para ele ir usando esses phrasal verbs. Então, às vezes, eu nem precisa fazer uma mímica, mas uma história divertida, em forma de cartoon, né? A gente pode aí, se eu for falar todas as ideias, a gente vai ter ideias aí a 1000, certo? Agora, a nossa última interação que vai falar sobre a questão da word order in a sentence, ok? Então, vamos lá para essa atividade. Uma atividade super, hiper, mega interativa, igual a anterior, que foi um song. Now we have a movie, né? A short movie. Então, você vai usar esse QR Code, ou vai acessar o link, tudo depende de onde você está, no computador ou no celular. No celular só vai precisar baixar o app, porque ele não funciona pelo site, tá? Vocês vão apertar play no vídeo e vão aparecendo questões aí para você responder, tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar o play aqui para vocês, para mostrar exatamente como funciona, ok? Então, deixa eu dar o play aqui para você ver. Olha aqui. Então, aqui eu quero que você coloque essa frase em ordem. Que legal, né? Você pode escrever aqui, ok? Então, você tem esse espaço para escrever. Tá com dificuldade, não conseguiu? Você pode pular essa questão, tá? Não tem problema. Você pode pular e ir para a próxima e tentar fazer depois. Então, eu vou dar aí 2 minutos, que é o tempo do vídeo, e eu já retorno aí discutindo essa atividade, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa atividade interativa com um videozinho bem legal e contemplando os conteúdos que nós discutimos nessa aula, certo? Depois eu vou entrar lá e ver o resultado de vocês, que a professora tem acesso às respostas que vocês deram. Vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa, assim, um ponto bem importante que preciso chamar atenção, daí eu já trago isso na próxima aula, ok? Combinado? Então, aí vocês podem ver que eu trouxe alguns dos exemplos, né, como eu disse, né? Então, Penny asks him to shut the door to see his knocking thing. Depois, I just wanted to tell you, que é a frase na ordem correta, ok?
vamos fazer aí a nossa revisão final, relembrar os pontos que nós discutimos nessa aula, para a gente poder finalizar aí com chave de ouro. Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre os pronomes relativos, né? Como eu disse, são palavras aí utilizadas. Os relative pronouns, são palavras utilizadas como sujeito ou pronome. Eles têm essa relação com esse verbo principal. Na frase, eles vão fazer referência a um termo que já foi falado, entendendo que nós temos que usar o pronome relativo adequado ao sujeito, ou ao objeto, ou ao lugar que foi dito antes. Por isso que nós temos aí o who, o whom, o whose, o it, where, when and that. Agora sim, as relative clauses são aquelas orações que exercem a função de adjetivos, porque elas dão mais características à oração que eu já havia falado, à frase que eu já havia dito. Então, por esse motivo, nós também chamamos elas de adjective clauses. Elas são empregadas aí com o intuito de informar sobre uma pessoa, uma determinada coisa, um determinado lugar, uma determinada situação. Os phrasal verbs estão em todo lugar, é algo muito utilizado nessa fala, né? Então, aqui pode estar em revista, em jornal, site, blog, comunidades, etc. E é algo que a gente vai ler, a gente vai escutar, a gente vai escrever, porque eles vão estar lá. Por isso que é importante a gente estudar, aprender, aplicar e saber exatamente como usá-las para a gente se comunicar muito bem. E, por fim, a ordem das palavras em uma sentença é essencial, porque senão a pessoa vai ficar confusa se eu mudar a ordem das informações, ou ela vai entender errado o que eu estou falando, ou ela não vai entender nada, né? Então, isso significa que o inglês é bem menos flexível quanto ao word order do que outros idiomas, né? Porque dependendo do que a gente vai usar, não tem aquela mudança, igual a gente tem no português. Dependendo da frase que eu estou falando, eu posso colocar o lugar, né? O lugar que eu estou falando numa posição da frase e o tempo em outra. Lembre que quando a gente tem isso em inglês, o tempo é sempre depois do lugar, tá? Isso é algo obrigatório que vai estar presente nas nossas construções das sentenças em inglês. Agradeço de coração a sua participação aqui comigo, que ela é muito valiosa, certo? Desejo tudo de bom para você, uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Um beijão no coração e até mais!